Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Jamila Madeira. Este consenso que aqui procuramos hoje e que certamente conseguiremos encontrar sobre as taxas moderadoras em caso de prescrição médica no SNS é um consenso importante para proteger o direito à saúde em Portugal. E uma pergunta que se impõe é se nos é possível encontrar este consenso sobre a defesa do direito à saúde em Portugal, porque é que não será possível dar o passo seguinte com esta maioria para poder também devolver ao país uma lei de bases que defenda o direito à saúde em Portugal e que defenda o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos para isso um texto fundador que foi feito por António Arnaud e João Semedo e que levou a muitas discussões posteriores. Temos para isso uma maioria nesta Assembleia da República que não foge aos termos em que o Primeiro-Ministro disse que gostaria que esta Lei de Bases fosse aprovada. Uma maioria que repetisse a maioria que aprovou a Lei de Bases original do SNS. Uma maioria parlamentar que corresponde a uma maioria social e que inclui tantos especialistas como Ana Jorge, como tantos outros que fizeram também e contribuíram também para o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Então, o que é que nos poderá dividir na construção deste consenso? Aquilo que sempre dividiu a esquerda e a direita, que é a possibilidade da introdução de interesses privados na gestão do que é público e na gestão do que é de todos, isso não é original neste Parlamento. A questão da gestão privada de serviços públicos, da privatização de serviços públicos, foi uma questão que dividiu esquerda e direita na discussão da Lei de Bases da Educação, na questão da Lei de Bases da Saúde e dividiu-nos desde a discussão da Constituição. E em todas essas discussões houve uma linha muito clara que separou este Parlamento entre esquerda e direita. E, portanto, a pergunta que nós fazemos agora é se o Partido Socialista vai permitir que seja a manutenção de 3 PPPs, que ainda por cima prestam um péssimo serviço à população, a impedir que se consiga este consenso e, portanto, a fazer aquilo que nunca aconteceu, que é fazer com que o Partido Socialista aprove uma lei de bases da saúde com a direita. Se é a possibilidade de PPPs futuras que vai fazer com que aconteça aqui aquilo que nunca aconteceu, que é colocar o Partido Socialista a aprovar uma lei de bases com a direita para defender os interesses da gestão privada do SNS. Nós bem sabemos como o PSD e o CDS ficam nervosos com esta discussão. Perante esta discussão, já não querem saber da discussão das taxas moderadoras, já não lhes interessa se são gratuitas, se não são gratuitas. Ficam sempre nervosos quando se coloca a possibilidade de danificar os interesses do lucro privado à custa do SNS. Mas a pergunta que se impõe depois deste consenso sobre a defesa do direito à saúde e o fim das taxas moderadoras que nós aqui esperamos conseguir hoje e que estamos certos de que o iremos fazer, a pergunta que se impõe é se este consenso foi possível apesar da direita, porque é que não é possível um consenso sobre a lei de bases que defenda o SNS. Obrigado.